A prima do Superman, que já ganhou um filme e uma série de TV, continua sendo uma personagem enigmática, pois raramente os nuances que a diferenciam do seu primo são apresentados de forma convincente. Mas afinal, quem realmente é a Supergirl? Oi, eu sou o Neil e esse é o meu canal de cultura pop. Nesse vídeo vou comentar um pouco sobre a origem da personagem, sua melhor história e o que a diferencia do Superman. Mas para isso, vamos começar do princípio, na época do fascínio pela corrida espacial, que teve início nos meados dos anos 50. Um importante tema que habitava nessas narrativas de ficção da época e tornava os americanos fascinados por figuras alienígenas. Nos quadrinhos não foi diferente, pois com a chegada da Era de Prata, velhos personagens ganharam origens mais científicas, como o Flash e o Lanterna Verde, assim como novos personagens foram criados, como a própria Supergirl, em 1959. A personagem já foi criada tendo em mente o seu potencial, uma vez que ao término da sua primeira aparição, já temos o anúncio para sua aventura solo na edição seguinte, algo que não era comum na época. Personagens como o Flash e o Lanterna Verde não tiveram anúncios de edições solo imediatamente após a sua estreia. Pelo contrário, a percepção do público que ajudou eles a ganharem seus gibis. Então, o que tornou a Supergirl tão especial? O histórico do seu criador. Um veterano da indústria que já havia trabalhado em títulos de sucesso como Capitão Marvel, hoje conhecido como Shazam, sendo responsável pela criação de diversos elementos da mitologia do personagem, como os antagonistas, como o Dr. Sivana e o Adão Negro, e ele também foi responsável por se aprofundar nos derivados da família Marvel, como a criação da Mary Marvel. Assim, o trabalho dele com o Superman emularia o que foi feito com o Capitão Marvel, ajudando a expandir a mitologia do personagem, com conceitos como Brainiac, a cidade engarrafada de Kandor, Krypto, o Supercão, e a Supergirl. Tendo em vista o histórico de escritor dele, a DC apostava no sucesso da personagem, uma aposta certa. Em sua primeira aparição, os leitores são impactados pelo contraste entre Kara Zor-El, a Supergirl, e Kal-El, o Superman, uma vez que a jovem chega à Terra como um adolescente, diferente do seu primo, que ainda era um bebê quando chegou à Terra, e não tinha nenhuma lembrança sobre a cultura estrangeira que carregava. A explicação original é que um pequeno pedaço de terra de Krypton ficou à deriva no espaço, culminando na sobrevivência dos habitantes desse local chamado de Argo. Os pais da Supergirl, vendo o destino trágico que aguardava os habitantes de Argo, decidem mandá-la por meio de uma nave para a Terra, pois verificam pelos seus telescópios que Superman chegou lá e foi muito bem recebido, então mandariam a sua filha para lá, rapidamente aprendendo inglês logo nessas primeiras edições. A origem, porém, foi reformulada diversas vezes. Com a crise nas infinitas terras, Superman passou a ser o último sobrevivente de Krypton, mas, inevitavelmente, a presença da Supergirl retornava para a mitologia do Superman. E o melhor uso da personagem em uma história solo ocorreu somente em 2021, em uma HQ roteirizada pelo Tom King e ilustrada pela brasileira Bilks. Em Supergirl, a Mulher do Amanhã, temos a história definitiva da personagem, consolidando a origem clássica da Era de Prata dela em uma jornada que mistura o fantástico e o cósmico. Mas qual é a história desse gibi? Acompanhamos a jornada de uma jovem alienígena chamada Ruth, que teve seu pai assassinado por um criminoso de nome Crane. E nessa busca por vingança, ela acaba encontrando Supergirl em uma taverna, onde ela comemorava seu aniversário de 21 anos. As histórias se cruzam e a dupla parte em uma jornada espacial em busca de Crane das Colinas Amarelas, em uma trama que equilibra a grande narrativa com histórias episódicas. Essa jornada é narrada por Ruth, que traz a perspectiva dela sobre os encontros com diversos rivais do primo da Supergirl. Nas palavras dela, aonde quer que íamos, e me parece que fomos na maioria dos lugares que existem nesse universo fascinante, havia um sujeito rabugento que em algum momento de sua vida teve um problema com o Superman. Naturalmente sendo do tipo covarde, eles hesitavam em buscar retribuição direta com o Superman. No entanto, quando encontravam com sua prima, seus peitos se enchiam de uma coragem ativamente renovada. Eles presumem que ela é o seu ponto fraco, mas ela nunca foi fraca. A força da Supergirl não reside apenas nos seus poderes, como acompanhamos na jornada, pois assim como Ruth, ela perdeu alguém muito importante no passado. Enquanto Ruth perdeu seu pai, Supergirl perdeu todos que ela amava em sua adolescência, carregando uma vida de arrependimentos. E é nesse ponto em que ela se distancia do Superman. Mais do que uma feminina do Superman, ela assistiu sua família e amigos morrerem, enquanto Kal-El era apenas um bebê.
Nas palavras dela para Ruth, entendemos que ela já passou por essa jornada de vingança que Ruth anseia. Eu entendo sua raiva. É difícil perder alguém, mas você tem que procurar por justiça e não por vingança. Sabe, é como minha mãe disse, a vida é sobre compaixão, não fúria. Então, ela carrega o legado de seus pais, resistindo à dor que carrega consigo. Em outras palavras, a diferença fundamental dela para o Superman é que ela não era o bebê que voou dentro do foguete. Ela era a estudante que conheceu Krypton como sua casa, família e refúgio. Ela vivia no mundo dela e ela o viu morrer. Mas ainda assim, levantou-se e seguiu em frente. E se você curtiu conhecer mais sobre a Supergirl, você vai curtir conhecer mais sobre os mutantes, mais polêmicos da Marvel.